All the big invasive silence
Olá, bom dia, povo abençoado. Estamos aqui em mais uma live da Comadege, uma live comemorativa às bodas de prata da Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, presidida pelo nosso decano, pastor Jonas Francisco de Paula. Está conosco o convidado, o nosso deputado federal, pastor Josiel, e o nosso pré-candidato a vereador ali na cidade de São João Meriti, o nosso amigo Amauri. E nesta manhã nós estamos felizes e honrados de receber a visita desses dois amigos e queremos iniciar, como sempre fazemos, com uma oração. Soberano e eterno Deus, na manhã desse dia rendemos graça aos teus pés por tudo, ó Deus, que tu tem feito em nossas vidas. Que tu venha, Pai amado, continuar nos conduzindo nessa live, abençoando a cada um que está participando desta live, Pai amado, que está compartilhando. Pai amado, abençoa cada vida que tem assistido, que tem alcançado, Pai amado. Senhor, abençoa a vida do teu filho, pastor Josiel, que é pastor e que é também, Pai amado, deputado federal e professor. Abençoe a vida do teu filho de maneira poderosa. Sê com ele, manifesta a tua glória sobre a vida do teu filho. Toma também, Pai amado, a vida do teu servo Amauri, abençoando, dando graça, fortificando e levantando o estandarte da vitória. Quero entregar também em tuas mãos, Pai amado, essa equipe linda, maravilhosa, Marketal. Abençoa cada um na pessoa do Maurício Douglas, a pastora Gisele, a senhora Shirley, o pastor José, a Roberta Sandra, também, Pai amado, o teu filho que se encontra presente. Abençoa esta equipe maravilhosa. Conduza, ó Espírito Santo, esta live para a glória do teu nome, e que o povo, Pai amado, de São João de Meriti, os meritienses, seja alcançado pela tua graça e também pelo entendimento, Pai amado, político, para que possa, Pai amado, quebrar todas as dúvidas e que venha o esclarecimento sobre o povo de São João de Meriti. Pedimos a tua bênção divinal sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos apresentar aqui os nossos amigos que estão presentes e vamos ouvir uma breve biografia dos novos. Vamos ouvir primeiro o nosso pré-candidato a vereador, o nosso amigo Amauri. Então, pastor Elias, obrigado pela oportunidade, em nome da Comaderde, de estar aqui participando dessa linda gravação. Quero agradecer ao Maurício em nome da Marketal, com essa equipe maravilhosa, profissional, super competente. Quero agradecer a presença aqui também do deputado federal, professor Josiel, PSL, da cidade do Rio de Janeiro, pré-candidato a prefeito de São João de Meriti. E eu sou o Amauri, pré-candidato a vereador em São João de Meriti. Sou casado, pai de 3 filhos, sou comerciante naquela cidade e junto nós somos mais fortes, pastor. É uma grande satisfação minha também, eu sou o professor José, poder estar aqui ao lado do pastor Elias, nosso irmão querido, que tem feito um trabalho brilhante na Comadege e que é digno de algo da nossa atenção e da nossa admiração. Para mim também é uma alegria estar aqui ao lado do Amauri, pré-candidato a vereador na cidade de São Meriti, e também estar aqui com a equipe nota 10 do meu amigo Maurício, que tem feito um trabalho espetacular, levando a melhor transmissão ao público para que as informações cheguem. Para você que está me conhecendo agora, eu sou o professor Josiel, trabalho na área da educação há mais de 25 anos, estou deputado federal no primeiro mandato, 1 ano e 7 meses, e também tenho lá as atribuições em Brasília,
que é na Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Aviação e Transporte. E presidente nacional da Frente Parlamentar Mista no enfrentamento à pedofilia. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui com todos vocês. Pois bem, meus amados, nós estamos aqui com esses nobres amigos e vamos começarmos as nossas perguntas. E quero desde já agora mandar um abraço para o povo abençoado que tem assistido, o povo ali de São João de Meriti, os meritienses, um grande beijo aos comadegianos ali de São João de Meriti, e que Deus assim venha derramar a sua graça. Quero mandar também um abraço para a nossa amiga Miriam e o Jerônimo, esse casal abençoado que está sempre nos assistindo na live aí e compartilhando essa live maravilhosa. Pois bem, deputado, e observei que na sua biografia o senhor citou algo que o senhor faz parte da frente, o senhor preside a Frente Parlamentar Mista de Pedofilia. É a pergunta que não quer calar, que está aí no nosso dia a dia hoje atual, no momento atual, o que aconteceu dessa garota aí de 10 anos com uma gravidez indesejada, algo assim, que é muito triste para nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Ficamos muito tristes com essa situação, porque quando se trata de alma, é algo muito preocupante, E a questão é, esta criança, desde os 6 anos de idade, sendo abusada pelo seu tio, E aí veio essa gravidez, houve muito assunto polêmico. Em cima desse assunto, nobre deputado, eu gostaria de lhe fazer 2 perguntas. A primeira, gostaria de saber qual é a posição do senhor de estar nessa frente parlamentar, porque a frente parlamentar de pedofilia, mista de pedofilia, não traz, como diz aí, não traz voto, não é verdade? Para os políticos. Mas aí não se trata de granjear voto, mas se trata de cuidar de vidas, que é importante. Por que, queremos saber, a primeira pergunta, por que o senhor se interessou por essa causa? O senhor vai falar para o povo meritiense e para todo o povo do estado do Rio de Janeiro, porque o senhor está aí na presidência, então o senhor pode nos falar por que o interesse do senhor por esta causa. A pergunta é muito pertinente, uma vez que mesmo o senhor sinalizou com respeito a esse fato que aconteceu com uma criança de 10 anos aqui do Espírito Santo, e com 22 semanas de gravidez. Em primeiro lugar, nós entendemos que a sociedade ela desencadeia vários fenômenos, e a pedofilia é um dos fenômenos mais negativos que uma sociedade pode suscitar no seu seio, no seu bojo. E por falar de proteção, e aí a gente tem a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma carta áurea e que precisa ser cumprida, nós entendemos, a partir de uma leitura muito básica do Estatuto da Criança e Adolescente, que aí já tem 30 anos, foi inaugurado em 1990, já completou 30 anos, que precisamos cumprir o Estatuto da Criança e Adolescente, que versa pela educação, que versa pelo direito, que versa sobre a proteção e que versa, sobretudo, a sociedade está engajada no sentido de conduzir a nossa infância. O país que não cuida de suas crianças não tem presente e não terá futuro. E aqui quero trazer um espectro muito abrangente, pastor Elias e todos aqueles que vão tomar ciência dessas informações, 3 dados altamente preocupantes. O dado número 1, dos 193 países existentes no mundo, o Brasil está no ranking de 11º em pedofilia. De 1 em 1 hora, uma criança é abusada, 3 crianças são abusadas no nosso Brasil. E 75% dos casos estão acontecendo dentro de casa. Por isso, eu chamo a pedofilia de pandemia silenciosa. É aquele mal que está sendo feito contra nossas crianças, mas ele é silencioso, porque ele não aparece como dá o enfoque do assalto e tantas outras coisas. Então, eu quero, nesse momento, chamar toda a sociedade brasileira a esse engajamento conosco. Nós trabalhamos diretamente com a ministra Damares, com o apoio total do vice-presidente Hamilton Mourão e com o presidente Jair Messias Bolsonaro, que dá carta branca para nós atuarmos nesse enfrentamento.
Nós não podemos mais, pastor Elias, todos vocês que estão aqui, nos omitir diante de um quadro tão drástico. Esse caso da menina de 10 anos, pastor Elias, é o que vem à tona. Mas existem casos inúmeros de norte a sul desse Brasil, de Oiapoque ao Chuí, que acontece todos os dias e que ninguém toma ciência. E como nós somos aqui do Rio de Janeiro, deputado federal, PSL Rio de Janeiro, base do governo Jair Messias Bolsonaro em Brasília, nós temos chamado toda a sociedade brasileira a dizer, nós não podemos mais coadunar e compactuar de forma passiva e pacífica com essa coisa tão nociva e perniciosa que é a pedofilia, que ela, pastor Elias, ela descaracteriza a vida de uma criança. Ela tira aquilo que se chama de dignidade da vida de uma criança. É uma marca tão traumante ou traumatizadora que a criança leva para a vida inteira. Uma vez ela sendo violentada e aviltada nesse direito de preservação da sua identidade física, ela é aviltada a sua vida inteira. Essa marca não sai mais. Eu quero pedir pais, mães, pessoas da sociedade civil, pastores, todos os segmentos. Vamos proteger as nossas crianças. Não dá mais para cruzar os braços e dizer que isso não existe. Está aí essa menina de apenas 10 anos de idade. Pastor Elias, querido pré-candidato a vereador Mauri, 10 anos de idade e sendo violentada dentro de casa, é isso que a gente está dizendo aqui. E eu quero chamar todos vocês conosco a esse grande enfrentamento à pedofilia. Pois bem, deputado, a segunda pergunta. Nesse caso específico desta menina, o senhor milita nessa causa, o senhor é cristão, professa a tua fé em Cristo Jesus. Eu gostaria que o senhor nos trouxesse uma palavra concernente a esse estupro, concernente ao aborto e o risco de morte da mãe. O senhor nos falasse, sim, porque é muito complicado, né? Porque cada um tem uma visão diferenciada, mas nós temos que entender, nós como líderes evangélicos que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós temos que usar a misericórdia para com a vida desta menina, né? E ter misericórdia, cuidar, olhar com olhar de carinho, de amor, e entender o sofrimento que esta menina está passando, a sua família está passando. Eu gostaria que o senhor nos falasse acerca dessa situação, deputado. A gente falou a princípio numa ótica legal, prevista em lei, né? E eu quero até aqui abrir um leque, pastor Elias, que a gente no Brasil ainda não tem uma lei que define pedofilia como crime. Toda a ferramenta que eu tenho hoje está baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 240 e o artigo 241, que fala do abuso e exploração, porque são duas coisas diferentes. Abuso, que chega lá e avilta o direito de manter a integridade física dessa criança, e a exploração tem a ver com a comercialização dessas crianças, conduzindo a um viés de prostituição infantil, com fins lucrativos. E que aqui também no Brasil é muito alto. Não é só o abuso, é a exploração, que também é alta. Eu estou falando de Vale de Jequitinhonha, eu estou falando de Zona da Mata Mineira, eu estou falando de Cabrobós, eu estou falando do centro do Rio de Janeiro, que tem uma referência muito negativa também disso, Baixada Fluminense, Ilha de Marajó, que estão querendo fazer turismo sexual na área de pedofilia, dizendo é assim mesmo, é uma cultura local. Então, essa também já é um grande caminho que a gente precisa entender. O segundo caminho é que eu estou lutando lá em Brasília para transformar a pedofilia num crime imprescritível, inafiançável e um crime hediondo. Nessas três vertentes. Não é fácil, porque existem correntes no Brasil que defendem a legalidade ou a legalização da pedofilia. E quando eu entro na contramão dizendo pedofilia não pode prescrever, de 5 anos caiu em prescrição, não, ele vai continuar respondendo por isso. Inafiançável, porque tem gente que comete o crime e depois vai lá e paga, e aí está livre, e mais do que isso, hediondo, que para mim é um crime horrível, porque avilta a integridade física de uma criança. Agora, na visão bíblica, teológica, pastoral, eu só posso citar Mateus 18,
onde o próprio Senhor Jesus, que é o dono, criador, formador, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ele, numa reunião que tinha ali algumas crianças, e alguém estava impedindo as crianças de ter acesso a Jesus, de ouvir, de estar perto, de tocar, de estar próximo, ele simplesmente disse o seguinte: deixa vir a mim os pequeninos, as crianças, porque dos tais é o reino do céu. Ou seja, Deus preparou um reino de excelência para as crianças, e os homens criaram um reino de malignidade para as crianças. Quando Deus preparou um reino dizendo, olha, eles não vão precisar de cartão de membro, de ceia, de batismo, nada. O reino já é das crianças. E Deus está dizendo, é o meu reino que já é deles. Vocês adultos não, vão discutir um montão de coisa. Quem sobe, quem não sobe, quem fica, quem cospe fogo, quem não cospe. Vocês vão discutir um montão. As crianças, não. O reino já é deles. Então Deus preparou um reino de amor, justiça, equidade, espiritualidade, prosperidade. Dizendo, já é das crianças. E os homens pegaram e criaram um outro reino, que é o da exploração, do aviltamento, né? Um reino paralelo de destruição, na ótica e na semântica do diabo, que é matar, roubar e destruir. Disse, não deixa as crianças para o reino de Deus, não. Vamos botar aqui para o reino da maldade. Meu irmão, eu quero chamar aqui todos os pastores, os líderes eclesiásticos, a sociedade civil organizada, poder público, iniciativa privada, terceiro setor, todos os segmentos, as instituições, quer seja judiciária, quer seja executiva, quer seja legislativa, todos os segmentos, a entender que é um reino de excelência e que o próprio Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E, por favor, não os impeça. Se vocês não querem ir, deixa as crianças aí. Agora, não pode se criar um reino de destruição paralelo para aviltar, matar e nocivizar nossas crianças. Isso não pode. Pois bem, nobre deputado. O senhor, como parlamentar atuante, como que o senhor vê o ECA? Precisa dar uma renovada? Que se precisa aprovar, né? Lei, né? Emendas de lei, não é isso? Lei, emendas, né? Para que possa... PEC, né? De lei, PEC. Para que possa endurecer mais, porque é uma aberração no nosso Brasil, vendo as nossas crianças sendo destruídas, né? Destruída. Então, precisamos sim, de uma posição. E o senhor, como parlamentar cristão, o que o senhor vê que precisa ser mudado no ECA, que precisa melhorar? E a nossa ministra Damares, ela tem feito um excelente trabalho, né? Nessa parte, um trabalho lindo, maravilhoso, muito criticada por aqueles que têm uma mente doente, né? Mas tem feito um trabalho lindo. O que precisa ser melhorado no ECA? O que o senhor deve... Eu entendo, pastor Elias e todos, que o ECA não precisa, o que precisa é ele ser cumprido. Nós tratamos lá, pastor Elias, uma plataforma de atuação, a partir do momento que a gente assumiu a frente, a convite da ministra Damares, e eu falei assim, ministra, eu tenho aqui 4 pontos importantes para a gente enfrentar a pedofilia. O ponto número 1 é a gente trazer para o Brasil, pastor Elias, uma educação de consciência do valor da infância. Isso nós não temos no nosso país. Que educação é essa? É uma educação que traz a consciência do valor da infância. Que as pessoas não sabem o valor que tem a infância. Tem gente que acha que a infância tem preço. Infância não tem preço. Infância tem valor. E existe no Brasil uma cultura da desvalorização, né? Então precisa trazer uma educação dizendo a infância tem esse valor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é proteger as crianças de acordo com o estatuto previsto, no sentido de salvaguardar o direito e tudo direitinho, que também está muito longe de uma atividade social consciente. O terceiro ponto, pastor Elias, é a atenção dos pais, porque os pais não estão sabendo acompanhar os seus filhos devidamente. Por exemplo, 10 horas da noite, o filho entra, Amaury, para o quarto com o celular, e o pai não pega o celular, o pai não desliga o Wi-Fi, e a criança fica lá dentro do quarto conversando com quem, falando o quê, discutindo o quê, e ninguém sabe.
E depois, quando vai saber, a rede de conexão, porque a cada 5 cliques que se dá na internet, já aparece uma imagem de prostituição. Isso é comprovado. Você deu 5 cliques. O 5º clique já vai aparecer uma imagem de lascívia, de prostituição, uma coisa abominável, né? Que a Bíblia chama de concupiscência e ignomínia, desonrosa. Então, hoje, esses 3 pontos que nós citamos, educar, monitorar, os pais têm que monitorar mais os filhos, com quem anda, com quem conversa, para onde foi, para onde vai, e no espaço de aprendizado com quem ele está se relacionando. Proteger, que nós temos essa prerrogativa, sim, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele. E o 4º ponto é endurecer as leis. Então, se a gente educar, proteger, monitorar e endurecer as leis, o pedófilo não vai ter vez. O problema é que nós não temos esses arcabouços que nós citamos aqui em evidência no nosso Brasil. E aí a última coisa é prender o pedófilo, quando a questão preventiva daria um resultado muito maior. E eu volto a dizer, educar, proteger, monitorar, endurecer as leis, e o pedófilo não terá vez. E isso precisa ser implantado como plataforma de enfrentamento à pedofilia no Brasil. Por isso que eu elaborei o projeto 2828, que é o Maio Laranja, que é um mês inteiro, congressos, simpósios, né, grandes encontros, fórum e audiências públicas, os grandes ícones do Brasil sendo iluminados. Estou falando do elevador Lacerda na Bahia, do Cristo Redentor, da Urca. O que está acontecendo na Ponte Rio-Niterói, o Museu Contemporâneo? Pô, está todo mundo com a luz alaranjada. O que é isso que está acontecendo no mês de maio, o mês inteiro? É um mês de enfrentamento à pedofilia chamado Maio Laranja. Eu estou lutando muito para que essa lei seja aprovada e todos os ícones do Brasil, Palácio do Planalto, o Judiciário, tudo iluminado. O que está acontecendo na televisão falando? É o enfrentamento à pedofilia, uma consciência. Não tem o Outubro Rosa, não tem o Novembro Azul. Nós estamos propondo um Maio Laranja, que seria um mês inteiro, e aí trazendo uma consciência, suscitando uma consciência no Brasil, de que não é só maio. Todos os meses a gente vai estar enfrentando a pedofilia, porque é preciso enfrentar essa pandemia silenciosa chamada pedofilia. Pois bem, vamos perguntar ao nosso pré-candidato a vereador ali de São João de Meriti, o nosso amigo Amaury. Amaury, você como pré-candidato a vereador em uma cidade que é muito complexa, São João de Meriti, eu gostaria de saber do senhor qual o projeto que o senhor tem para nessa área, sobre as crianças, adolescentes, crianças, qual o projeto tem nessa área para cuidar das crianças, para que não venha ocorrer, como isso ocorreu, que tem ocorrido, como o nosso deputado tem colocado, ocorre cotidianamente essa situação. Tem uma medida, um projeto de prevenção para que venha resguardar as crianças meritienses. Então, pastor Elias, quero dizer a você que nos assiste que o papel do parlamento é um papel super importante, aonde os poderes andam em conexão a favor da sociedade. São João de Meriti é uma cidade onde precisa muito da ajuda do parlamento. O papel do vereador é criar leis, é fiscalizar o executivo e andar lado a lado nas posições a qual a gente proporciona uma qualidade de vida melhor para a população meritiense. Respondendo o nobre pastor Elias, eu, por exemplo, tenho observado ao longo dos tempos que a nossa cidade tem realmente uma deficiência muito grande no atendimento à criança e ao adolescente, aonde não são assistidas na escola de forma correta, nas creches, e aonde se inicia os primeiros passos de uma criança. Então, temos a obrigação, eu particularmente tenho a obrigação como parlamentar, de intensificar, entendeu, a expectativa, a atitude, criando leis em favorecimento de proteção em escolas, como citei as creches, por exemplo, em atividades, intensificar as atividades, melhorar a qualidade de alimentação, entendeu, de educação. Então, eu acho que eu tenho um papel muito importante naquela cidade em desempenhar projetos de leis e
pedindo ao Executivo, entendeu, a intensificação da aprovação pela Casa e depois o sancionamento dessa lei para que realmente nós possamos dar uma qualidade de vida melhor às nossas crianças, aonde a nossa criança e o adolescente no nosso Brasil tem sido penalizada pelos crimes. E temos que, cabe só a nós, como políticos, como os parlamentares, exercer o nosso papel. E o exercício do nosso papel é fazendo com que essas leis se vigorem, entendeu? E que possamos fiscalizar essa intensificação de uma melhoria melhor e de uma qualidade de vida melhor para nossas crianças. Pois bem, então aí para o povo meritiense, nós temos a palavra aí do nosso pré-candidato a vereador, o nosso amigo Amaury, ele falando que ele tem em pró aí as crianças e aos adolescentes, né? Ainda nesse segmento, amigo Amaury, gostaria de perguntar se o senhor eleito dia 15 de novembro, não é isso a data? Dia 15? Se o senhor eleito vereador ali em São João Meriti, o senhor pretende, que nós falamos aqui das crianças e dos adolescentes, para os jovens, o que o senhor tem também projetado para que possa ampliar esse projeto? Que tem que pegar uma larga escala, né? Criança, adolescente e a juventude. Porque a nossa juventude hoje, eu estava ali em São João de Meriti, poucos dias, e passou vários jovens, fiquei observando, o jovem tudo ocioso, o jovem, sim, precisa de uma direção. Então está faltando, como o senhor falou, como parlamentar, de levar, né, ao parlamento projetos para que possa ser aprovado, o executivo assim, lacrando, para que possa dar prosseguimento e alcançar não só as crianças, né, nobre deputado, os adolescentes e a juventude, que é fundamental. Então, ali em São João de Meriti, o que o senhor tem projetado para isso? Pastor Elias, uma pergunta muito importante. Quero dizer a vocês que nos assistem, é um tema super importante quando se fala em jovem. O nosso Brasil tem esse problema crônico, aonde as atenções não são específicas voltadas nessa área para a juventude. Temos que preparar, sim, os nossos jovens. Temos que dar oportunidade a eles de ter uma oportunidade de um emprego. Mas aí isso já começa lá de trás, onde as responsabilidades dos governos e dele próprio também querer essa mudança, porque não basta os poderes oferecer e ele não querer. Ele tem que querer, entendeu? A mudança que o parlamento e o executivo proporcionará, no caso de São João de Meriti, respondendo à pergunta do nosso pastor Elias, eu como parlamentar vou me dedicar o meu mandato em cima desses temas super importantes, como a criança, o adolescente e o jovem, levando para a Câmara Municipal projetos de cursos técnicos, do primeiro emprego. Se fala muito em primeiro emprego, mas na prática não rola e não acontece o primeiro emprego. Então eu vou me colocar à disposição da casa, da população de São João de Meriti, para verdadeiramente brigar, elaborar projetos, criar leis e cobrar do Executivo essa efetividade desses projetos, dessas leis, para que nossos jovens verdadeiramente tenham uma assistência do governo e do parlamento municipal. Pois bem, vamos lá. O senhor nobre deputado federal, o senhor um cidadão meritiense, o senhor foi vereador no município de São João de Meriti e foi secretário de Meio Ambiente e hoje foi eleito, né, em 2018 como deputado federal, com uma votação expressiva ali em São João de Meriti. O senhor, na verdade, foi um fenômeno. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse pulo, né, do parlamento municipal para o parlamento nacional, né, federal, esse parlamento. Qual a diferença, o que isso impactou na vida do senhor? Se você falasse para os meritienses, pudesse ouvir o senhor, que logo em seguida tem outra pergunta embutida nessa aí.
Muito boa. Eu quero dizer que a questão dos parlamentos, que é a função praticamente de atribuições, né? Muda um pouco as atribuições devido à esfera, que é a esfera municipal, e você passar por uma esfera maior, que é a esfera federal. Mas tudo que está previsto em lei, pastor Elias, é bom essa pergunta, porque esclarece a população e o cidadão, porque às vezes o cidadão ele confunde muito a função do vereador, a função de um deputado estadual e a função de um deputado federal. E lá em Brasília, a partir do momento que nós chegamos lá, nós entendemos com toda clareza, primeiro, a função do deputado federal, que seria, primeiro, apoiar os projetos do governo federal, para não criar dificuldade em resposta de solução para a população. Porque se o parlamento trava as ações do governo federal. E eu falei, eu preciso trabalhar aqui, abrindo caminho para que o presidente possa apresentar os seus projetos, que seja votado na casa, aprovado e automaticamente sancionado para benefício da população. Então, a primeira coisa é trabalhar nessa conexão alinhada com o presidente da República. A segunda coisa importante, o que tem em Brasília de recursos e projetos que eu posso captar e levar para a minha cidade. Então, a gente fez um mapa dos recursos que tem em Brasília, que vislumbra para o benefício do município e dos projetos. A partir disso, nós fizemos as datas que eles seriam liberados para que nós pudéssemos estar acompanhando e não perder, porque às vezes tem recursos e se perde porque não tem um tempo hábil para apresentar o pedido que essa demanda seja atendida. Então, eu falei, olha, além de nós identificarmos quais são os recursos e projetos, precisamos fazer aqui um calendário em ordem do prazo da liberação desses projetos, para que não se perca nenhum e a população não seja prejudicada. E aí fizemos exatamente isso com toda a nossa equipe técnica. A terceira coisa foi a questão de elaboração de leis que beneficia a vida da população. E aí a gente lançou vários projetos de lei lá em Brasília. Um deles aqui foi da redução de pedágio, porque nós entendemos que no período de pandemia, todos os custos acabou subindo e a oferta financeira acabou caindo. Eu falei, não é justo que a população continue pagando pedágio do preço do pedágio em pleno período de pandemia, em que a população hoje está com os recursos parcos e escassos, né? Eu falei, essa lei, a segunda lei que nós fizemos, quem tinha empréstimos consignados, que às vezes a pessoa que é aposentado só tem aquela renda, e aí como ele tinha empréstimo consignado, esses empréstimos seriam descontados, ele ia perder a renda. Eu falei, não, durante o período da pandemia, que não seja descontado, aqueles que têm empréstimo consignado aposentado, que é a única renda que ele tem. A outra coisa que nós fizemos foi a questão de que nós identificamos que existem crianças nesse Brasil que só tem uma refeição por dia. E como as escolas não estavam funcionando, ele não estava indo na escola, logo ele ia perder a refeição. O que a gente falou? Vamos fazer um projeto de lei para que no período da pandemia as escolas continuem oferecendo a merenda para esses alunos. E graças a Deus isso foi aprovado. Em linhas gerais, todos os projetos que nós fizemos, ele visa o benefício da população. Sempre nessa linha. E, por último, a questão da atividade nossa nas comissões, que eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Viação e Transporte, que é discutir a questão da passagem, o valor dos pedágios, as passagens aéreas, os modais de transporte, a interlocução dos meios de transporte, estou falando ferroviário, hidroviário e rodoviário, aéreo, né? Também, o que se pode criar a nível de interconexão dos modais de transporte. Falamos também da questão da recuperação dos mananciais, dentro da visão de sustentabilidade ambiental, até porque dos 15 deputados federais do Rio de Janeiro, só tem um parlamentar, que é da Comissão do Meio Ambiente, que no caso sou eu. Então, limpeza de Baía de Guanabara, recomposição da Mata Atlântica, trazer a visão de reutilizar os resíduos sólidos, criar a zona industrial de reciclagem,
em linhas gerais, todas as atividades pertinentes ao mandato, e para isso nós fomos condecorados com a maior comenda do Brasil, que é a Comenda do Mérito Naval. Normalmente, quem recebe essa comenda, pastor Elias, é parlamentares de 3, 4 mandatos. E eu, com 1 ano e 7 meses, fui condecorado por decreto. Cabe aqui salientar a todos vocês. Essa condecoração que nós recebemos foi feita por decreto pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Lá em Brasília, são 513 deputados federais. Apenas 4 ganhou a Comenda do Mérito Naval. E um dos 4 fomos nós, com 1 ano e 7 meses de mandato. Então, esse mandato é um mandato a serviço da nação brasileira, do Estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e São João de Meriti. Pois bem, nobre deputado, queremos aqui te parabenizar por essa comenda que o nobre recebeu pelos seus trabalhos. O menino foi apanhar até ali, tá junto com a menina, ele vai trazer já a comenda, vou mostrar, o Raul pegar a comenda, para a gente mostrar aqui essa comenda. Pelo seu trabalho desenvolvido lá em Brasília, e também temos observado que o senhor tem conseguido trazer muitos recursos para São João de Meriti, para os meritienses. E nessa oportunidade eu gostaria de perguntar ao senhor o que foi colocado o fundamental para que o senhor colocasse o seu nome à disposição a ser pré-candidato a prefeito em São João de Meriti. Muito bem. O senhor citou aqui que nós hoje somos vistos pela população, pastor Elias, como o deputado que mais trabalha pela população de São João de Meriti. Nós trouxemos para São João a emenda parlamentar em novembro de 2019, que foi executada em fevereiro de 2020, que abasteceu todos os postos de saúde em fevereiro. O senhor imagina a pandemia chegando em março e os postos de saúde tudo desguarnecido. Então foi muito providencial a emenda que nós levamos para São João de Meriti em novembro de 2019 e que foi executada em fevereiro de 2020. Trouxemos respiradores, ventiladores, 5 ônibus escolares novos, 5 ambulâncias, tudo para a cidade de São João de Meriti. E agora nós vamos também a emenda Covid e também uma autorização para remanejamento das nossas emendas para a conclusão da obra do Pamiriti, que o recurso que estava lá não deu e acabou tendo que lançar a mão também desse recurso. Agora, nós fizemos um trabalho também muito importante, pastor Elias, e pré-candidato a Mauri, que tem a ver que nós não mandamos a emenda toda para São João, nós mandamos emenda para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é o ministério onde a nossa ministra Damares é responsável. O Ministério da Cultura e Esporte, para transformar essas emendas parlamentares em projetos sociais para a cidade de São João de Meriti. Então, já está na iminência de São João de Meriti hoje receber 50 projetos sociais na área de educação, arte, cultura, informática para as mulheres, preparando as mulheres para o mercado de trabalho, as capacitando, porque hoje as estatísticas mostram que mulheres sustentam famílias. Mas como que elas vão sustentar se elas não foram capacitadas para o mercado de trabalho? Então, esse projeto de capacitação através da informática está habilitando, preparando, tornando as mulheres aptas a ir para o mercado de trabalho e trabalhar na área da informática. Em linhas gerais, esses são os benefícios. E com isso, a população enxerga, e hoje o nosso nome aparece como um nome mais aceito e menos rejeitado dentro da nossa cidade, no que diz respeito à preferência do cidadão e do eleitor meritiense. E cada dia mais a gente tem essa conversa muito assertiva, clara, informativa e conscientizadora com a população, mostrando que o mandato não é meu. Quem conferiu esse mandato foi Deus e a população. E eu sou simplesmente um representante dos anseios populares. E isso a gente vai fazer e faremos, estamos fazendo sempre, sem reservas. Acabei de receber isso aqui nas minhas mãos e eu gostaria que o nobre deputado, o professor, ele nos explicasse o que é isso aqui. Professor. Opa, que boa surpresa, que grata surpresa, chegou a bom tempo e a bom termo. Bom, isso aqui, meus amados, é a Comenda do Mérito Naval, é uma condecoração do 5º grau,
que é conferida a parlamentares de destaque da nação por decreto dado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. É a comenda do mérito naval. Normalmente essa comenda é dada para deputados de 3, 4 mandatos que já têm uma representação na casa antiga. Só que nós estamos com 1 ano e 7 meses de mandato e já fomos condecorados com a maior comenda e condecoração do nosso Brasil. Lá em Brasília são 513 deputados federais. Só 4 ganharam essa comenda e um dos 4 somos nós. E eu quero dividir essa condecoração com o senhor, com a Comaderj, com nossos profissionais que estão aqui, com o nosso pré-candidato a vereador, especialmente com todos vocês que sempre apoiou o nosso trabalho. Eu quero dividir essa condecoração com a população brasileira, Estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, especialmente São João do Meriti. Nós queremos dividir essa honra com todos vocês, porque vocês são dignos dessa condecoração. É isso. Povo aí, continua, povo, compartilhando essa live aí no YouTube. Vamos começar aí a mostrar para todos os meritienses como a nossa live é bastante comentada. Você pode, fica à vontade de você comentar. E essa aqui é o decreto do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O presidente, no uso das suas atribuições, resolveu decretar como parlamentar de destaque por prestação de serviço à nação, às Forças Armadas e ao país, essa mais alta condecoração que um parlamentar pode receber pela sua nação. Eu quero dividir mais uma vez com todos os brasileiros, Rio de Janeiro, Sudeste, São João do Meriti, e também ficar muito grato do nosso presidente ter reconhecido o nosso trabalho, nos dando essa mais alta comenda do país através de um decreto presidencial, está aqui descrito e assinado, rubricado por ele aqui embaixo. Muito obrigado por essa honra e eu quero dividir com todos vocês. Nós queremos parabenizar o nobre, né? É assim no cotovelo, né? Parabenizar o nobre deputado, né, por esse feito, e que Papai do Céu continue o abençoando. Mas vamos falar aqui com o nosso pré-candidato a vereador, nossa amiga Mauri. Mauri, o que te inspirou a colocar o seu nome como pré-candidato a vereador em São João de Meriti? Boa pergunta, pastor Elias. Atendendo os anseios, a necessidade do povo meritiense, no decorrer dos anos, nós observamos que o cenário político da cidade não vem prestando a devida atenção à população meritiense. Então, podemos observar que, com a minha proposta, o meu empenho, poderei contribuir muito por essa cidade, aonde todos os segmentos da cidade precisam de mais atenção. E, na minha função de um parlamentar, eu tenho certeza que eu conseguirei levar projetos, emendas, que vá favorecer a população meritiense. Em toda a saúde, seja na educação, seja no saneamento básico da nossa cidade. Então a cidade precisa muito. É uma cidade sofrida, onde o povo meritiense precisa de uma atenção especial. E aproveitando, pastor Elias, eu quero desde já dizer que, ao ingressar no parlamento, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, com certeza entrarei naquela casa com um projeto da criação do Conselho Municipal contra a pedofilia. E a Comissão Especial contra a pedofilia. Por quê? Porque o município de São João de Meriti também existe um número alarmante de violação contra a criança e contra o adolescente. Então, eu acredito que vai ser o primeiro município onde haverá um conselho municipal a favor da pedofilia e uma... Só um minuto, nobre pré-candidato. Mas esse conselho não existe ainda em município nenhum. E nós sabemos que o número alarmante de pedofilia, né, é algo horrendo, é algo tenebroso. E o senhor, com essa iniciativa, já quero te parabenizar, que o senhor prossiga com o seu.
a sua resposta, seu comentário aí em cima desse assunto. Com certeza, porque vamos se tornar o primeiro município no estado do Rio de Janeiro, não sei se vai ser no Brasil, a criar um conselho dessa natureza e uma comissão dessa natureza, aonde vamos favorecer muito as necessidades, o anseio da população meritiense em favor das nossas crianças e nossos adolescentes. Aproveitando o ensejo, pastor Elias, e falamos aqui de criança, falamos de adolescente, falamos aqui de jovens, e eu tenho também uma grande proposta para os idosos. Porque no final todos não furtaremos de alcançar essa fase da nossa vida. A fase da terceira idade, que é os idosos, né? O Maurício será um idoso. Já estou chegando lá, tá, pastor Elias? Então, entrarei... Nosso amigo deputado já chegou. Então, entrarei também no Parlamento Municipal como um vereador com um projeto da creche do idoso. O senhor já escutou falar? Na creche do idoso? Não. O senhor conhece algum município que existe esse projeto creche do idoso? Fazendo algum estudo, pastor Elias, eu observei que no nosso estado do Rio de Janeiro também não se estende esse estudo em todos os estados do nosso Brasil, que ainda não existe essa lei, a creche do idoso. Pois bem, observando alguns asilos, os asilos hoje são verdadeiramente um depósito de idosos, aonde suas famílias depositam seus idosos, esquecem, muitos nem recebem mais visita. As visitas são os próprios funcionários que trabalham nas instituições. Então, isso me comove, isso me fez eu atentar para esse lado e entrarei com um projeto, a creche do idoso. Essa creche fará atividades, alimentação, cuidará do idoso e fará com que a família não vai poder esquecer o idoso, chegar lá, depositar o idoso e largar ele lá. Não. A você, meritiense, pode ter certeza que haverá um vereador que irá brigar por essa questão dos idosos, aonde os idosos terá toda atividade física, alimentação, acompanhamento médico, e assim essa conexão entre parlamento e executivo vai trazer uma qualidade de vida melhor para o seu pai e o seu avô. Pois não. Nobre professor Josiel. Esse nome eu acho mais forte do que de deputado Josiel. Professor Josiel. Porque não existe deputado sem professor. Não existe um policial sem professor. Não existe um médico sem professor. Não existe um enfermeiro sem professor. Todas as classes da sociedade, vamos falar todos os segmentos, o professor tem que estar embutido. Aquele. E o senhor, como professor, o senhor já sofreu na pele os momentos adversos, defasagem de salário, planos para que pudesse um plano de carreira na vida de um professor. E o senhor, como pré-candidato na cidade de São João Meriti, e sabe que a classe professor ela é sofrida em todo o Brasil. Bem poucos municípios que se alienta uma pequena melhora na vida dos professores. E hoje os professores, onde tivemos aqui um amigo professor, Lenine Lemos, e nós estamos entrevistando muito professor. O que acontece? E nós vemos a dificuldade, essa relação do professor com o aluno, do professor com a família do aluno, e o professor não tem nenhuma estabilidade hoje, nem financeira, nem plano de carreira, nem nada. Eu gostaria que o senhor hoje, está tudo defasado, né? Não é que não tenha, está defasado. Falamos que não tem porque a defasagem é muito grande. Ficamos indignados como os nossos professores tratados no nosso Brasil. Se preocupa com tudo e com todos, certo? Temos que olhar para a saúde, temos, para a segurança, temos, mas a educação ela é fundamental. E o senhor, como professor parlamentar, se assim Deus te conceder, se for da vontade do Eterno, conceder a vitória dia 15 de novembro,
ou se não no segundo turno, não sei como será o cenário político lá de São João de Meriti, o que o senhor tem para trabalhar na vida dos professores? Olha, eu quero dizer para o senhor que quando a gente não cuida daquilo que é prioridade, e a educação é a prioridade número 1, o reflexo é esse que a gente está vendo na sociedade brasileira. É uma sociedade que perdeu muito tempo, se atrasou, porque nunca priorizou aquilo que é o mais importante. E o mais importante para uma nação abaixo de Deus é a educação. Nós temos um plano muito simples, porém muito objetivo na área da educação. Primeiro, nós precisamos fazer no Brasil o que se chama a revolução 3 pontos na educação. A grade curricular, o conteúdo programático e a proposta pedagógica. Tudo que se tem hoje no Brasil de grade curricular, conteúdo programático e proposta pedagógica não corresponde com a realidade do século XXI. O mundo entrou na era pós-modernista e nós no Brasil ainda estamos no paleolítico, no período pré-cambriano, né? Cenozoico, paleozoico. Tamanho ao atraso que a gente está por causa desses 3 pontos que não se resolvem no Brasil. O que tem hoje de educação no Brasil não é educação, são pedaços de retalhos importados da Ásia, da América do Norte e da Europa. E pegaram um pedacinho de cada um, jogaram aqui e disseram que é educação. Isso não é educação. Educação tem a ver com viés de tendência vocacional do país. E o Brasil, que é um país tipológico e simbologicamente diferente de tudo que existe no mundo, haja vista a regionalidade, os biomas, as riquezas minerais, o agronegócio e etc, etc, levando em consideração a giganticitude e a macrocidade do Brasil, que tem a ver com o tamanho do que esse Brasil é. E essa educação no Brasil tem que partir dessa visão, grandeza. Mas grandeza não no sentido de mania, mas no sentido de postura. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, precisamos trabalhar a restauração profunda dos espaços de aprendizado. Não é possível que você hoje tenha escolas e que não tenha nem banheiro. Né? Isso aí é a maior expressão de um aspecto medieval de uma sociedade. Então, todos os espaços de aprendizado precisam ter definitivamente a cara, o perfil e a estrutura de um espaço de aprendizado. Sem falar que esse aprendizado não pode se resumir a um espaço, mas, sobretudo, a visão de cidade-escola. País escola, região escola, município escola, bairro escola, rua escola. Em cada lugar que eu estou é um espaço de aprendizado. A gente começa a avançar muito. Isso a gente viu na Coreia, nos últimos 10, 7 anos a Coreia cresceu muito economicamente, porque investiu os últimos 10 anos profundo nessa questão educativa. O outro ponto fundamental da revolução educativa. Primeiro, cursos de atualização e capacitação dos profissionais de educação, o que também a gente não tem. Ele não é capacitado e também ele não é atualizado no que diz respeito ao que há mais de moderno ou pós-moderno no campo educativo. E aqui no Brasil o professor não é capacitado nunca, não tem curso de capacitação. Quando tem, ele não tem acesso e não tem curso de atualização, no sentido de entender quais são as tendências que o mundo globalizado está mandando no viés educativo. E a questão central também, pastor Elias, e todos vocês aqui, nosso pré-candidato a vereador Amauri, tem a ver com a questão da valorização do professor, no sentido do respeito que a sociedade tem que ter por esse profissional, porque no Japão, quando o imperador encontra o professor, ele simplesmente reverencia. Ele é imperador hoje porque ele foi aluno ontem. E se ele foi aluno ontem é porque ele teve um professor. Logo ele chegou a ser imperador porque ele foi aluno de alguém. Então, o imperador tem essa reverência, esse respeito quando ele para e encontra um profissional na rua. E a questão principal é que o professor no Brasil não pode ganhar o que vem ganhando até hoje. Porque não é possível você ter um professor ganhando R$900, R$1.400. Está de brincadeira. Professor é a profissão que forma todos os outros profissões.
Não há médico, não há engenheiro, não há arquiteto, não há juiz, não há desembargador, não há advogado, não há pastor, não há nada se não passar primeiro e essencialmente pela sala de aula. E quem forma esses profissionais são os professores. Para isso é que a gente precisa entender que o Brasil precisa avançar muito a nível municipal, que é o ensino fundamental, ao ensino médio, que tem a competência do Estado, e ao ensino superior, que é a competência de nós todos, iniciativa privada e poder público. Então, o Brasil precisa passar por o que se chama Changing Education, uma revolução educacional. Para crescer mais, para desenvolver mais, para prosperar mais, tem que educar mais, mas educar com excelência. Não é essa coisinha incipiente, vácuo inexistente, abstrato, nada que está aí, não. Porque o que está aí, cumpre-se uma carga horária, recebe-se um diploma, mas sem conteúdo nenhum. O cara sai da escola sem aprender até as 4 operações de matemática, somar, dividir, multiplicar, subtrair. Você sabe matematizar? Não. Sabe ler? Não. Sabe fazer uma redação? Não. Mas como é que você recebeu o diploma? Tem merenda, tem carga horária para ser cumprida, mas não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Então, não aprendeu nada. Precisamos fazer ontem, essa revolução educativa. E eu quero dizer para o senhor aqui, estudos feitos pelas grandes organizações educacionais internacionais provam e comprovam que para cada ano que se perde educação, o país perde 5 anos no ranking de economia. Se você perder 1 ano não investindo em educação, o país já vai perder 4, 5 anos na questão econômica. 2 anos, 10 anos. E assim sucessivamente. E o Brasil vem se atrasando, porque quando não ataca o processo educativo como tem que ser atacado, ou no sentido melhor da palavra de ser investido, ele vai perdendo em economia e vai se empobrecendo, vai caindo para o paupérrimo e vai se perdendo cada vez mais. É preciso ter essa consciência que educar é desenvolver, crescer e prosperar. E a ausência disso é simplesmente a pobreza e a miséria. Resumidamente, quando o senhor faz um levantamento das 4 nações que são exponencialmente, economicamente no mundo, quais são as 4 nações mais ricas do mundo? Eu estou falando dos Estados Unidos, Japão, Alemanha e a própria Coreia que entrou nesse ranking. Quando você faz uma comparação disso, incluindo a China, você fala o que esses 4 países têm de comum, que eles são as 4 potências mundiais. Uma coisa, um alto nível de educação. Então, eu estou dizendo o seguinte, que a economia ela é impactada até pelo fomento educativo. Se não educar, a gente não vai crescer. Todo país desenvolvido no mundo tem uma educação altíssima. E o Brasil precisa entender isso de uma vez por todas. E o que a gente tem aí, eu volto a repetir, e eu quero olhar na cara de todo mundo agora. O que tem hoje no Brasil não é educação. Tá bom? E quem quiser discutir alguma coisa de educação, eu estou aberto para a gente bater esse papo. Aí aproveita aí a oportunidade do nosso professor Josiel e chama você para um debate da área de educação. Isso é bom, temos que debater, precisamos melhorarmos. A verdade é, precisamos melhorar a nossa educação Brasil e a nível de município. Então, a sua colocação, professor Josiel, o senhor está de parabéns pela sua colocação. Que o Papai do Céu assim possa te abençoar. Mas, meu amigo Amaury, o que o senhor tem em mente, projeto, para que possa desenvolver na área da educação ali no município de São João do Meriti? Pastor Elias, a Câmara Municipal tem que trabalhar em conjunto com o nosso Executivo. E até porque o papel da Câmara é elaborar os projetos, enviar ao Executivo e o Executivo dá andamento. Porque se a Casa aprovar um projeto e o Executivo não dá andamento, nada ser feito. Mas procurarei como intermediário do povo, como legislador, sou hoje um pré-candidato, futuramente um vereador, e procurarei andar alinhado com o Executivo, criando projetos e leis, para que a gente dê uma qualidade à nossa cidade de São João de Meriti, às nossas crianças, porque a educação no nosso município é uma educação onde engloba, onde está envolvida dentro de um quadro a nível nacional, que está muito baixo, até
vergonhoso a gente falar isso, eu queria estar aqui falando que a educação de São João de Meriti está num alto nível, entendeu? Até ao nível dos grandes países. Mas, infelizmente, não tem essa oportunidade no momento de estar falando dessa maneira, dessa forma. Então, isso me obriga a ser um parlamentar à altura das necessidades do nosso povo meritiense. Então, procurarei fazer algo junto com o Executivo que haja um estudo, até possivelmente uma comissão dentro do parlamento, que podemos alcançar os especialistas na área da educação do município, da Secretaria de Educação, aonde eu falo, pastor Elias, que o parlamento tem que estar em sintonia com o Executivo, para juntos discutir, levar esses pontos da necessidade da nossa cidade, da nossa educação, para que a gente consiga obter o que a cidade precisa, o que as nossas crianças, os nossos estudantes, o nosso jovem possa se apresentar nos concursos públicos, entendeu? Ao ingressar numa faculdade com uma qualidade de vida, com a qualidade de educação, para que tenha uma qualidade de vida, entendeu? No seu futuro melhor. E por isso, vou me empenhar a atuar até nessa área da educação, meu pastor, por quê? Eu enxergo essa natureza, que é a natureza da nossa vida humana, a natureza do nosso estado do Rio de Janeiro, a natureza do nosso município, dessa necessidade. Então, me colocarei à disposição do povo meritiense para que a educação tenha voz, a educação marque o seu lugar, porque a educação é a profissão que forma as profissões, como ao conhecimento de todos, que ela formam todas as profissões, porque se não tiver educação, se não houver o professor, não há os profissionais. E para ter os profissionais temos que ter uma educação de qualidade. E para ter uma educação de qualidade, precisamos ter uma lei de qualidade. E para ter a lei de qualidade, precisamos ter um político, um vereador de qualidade. Então eu me coloco nessa posição de um vereador de qualidade. Pois bem, amigo Amorim, fazer mais uma perguntinha ao senhor. A questão é a terceira vez que o senhor coloca o seu nome para ser apreciado em São João de Meriti. O que há diferente das duas vezes passadas para essa vez agora? Qual a diferença? Porque as duas que passou, o senhor não teve êxito. Qual é a sua estratégia agora? E por que o senhor colocou o seu nome novamente para ser testado nas urnas? O cenário político no nosso país é um cenário que é tempestivo. Uma hora, tipo a nossa natureza, uma hora chove, uma hora faz sol. Então, o quadro político do nosso país são as oportunidades. E as oportunidades, nós costumamos abraçá-lo. Então, as outras duas vezes que eu fui um pré-candidato a vereador na cidade de São João de Meriti, não tive a oportunidade de ter êxito nos projetos, na construção de uma pré-candidatura como hoje eu estou tendo. Ao ter a oportunidade de estar caminhando ao lado de um deputado federal, que é o professor Josiel, a qual foi eleito com o ingresso da nossa ajuda, o deputado mais votado da cidade de São João de Meriti, isso nos fortalece. Sou um pré-candidato no PSL, aonde há um deputado, o mais votado da cidade, como um pré-candidato a prefeito, isso me fortalece. Aonde os segmentos evangélicos hoje estamos andando de mãos dadas, aonde eles observam que o Amaury Moraes, como pré-candidato, vai representar as instituições pelo trabalho sério que nós estamos ao longo dos anos desenvolvendo, sentando, discutindo, criando projetos para juntos conseguir ter e ser um pré-candidato, futuramente, quem sabe, um vereador de qualidade, se preparando. Então, a diferença está aí, que nas outras duas vezes, pastor, que nós concorremos, nós não tivemos essa apreciação das instituições evangélicas, das convenções, entendeu? De ter um deputado perto, à altura da nossa capacidade e à altura do nosso interesse. E São João de Meriti precisa de políticos que tenha sentimento pela cidade. Eu quero ser um político que tenha um sentimento pela minha cidade.
Porque não adianta, pastor Elias, o Amauri se eleger vereador e eu continuar sendo aquela mal impressão, continuar passando para os eleitores munícipes aquela mal impressão que os políticos, as gerações passadas tiveram. Então eu quero marcar minha presença na Câmara. Eu quero ser um legislador de excelência, que traga uma qualidade de vida junto com o executivo melhor para a minha cidade. Então, por isso que hoje eu me coloco o meu nome à disposição do povo meritiense. Se o povo meritiense enxergar e confiar, der crédito ao pré-candidato Amauri Moraes, com certeza irei representá-lo, o povo de São João de Meriti, com excelência. Então, é por isso que hoje eu me coloco à disposição do povo meritiense, porque eu me coloco... Eu acho que hoje eu estou muito mais preparado. Eu me coloco ao lado. O Amauri hoje tem ao lado vários líderes que hoje têm credibilidade, porque o vereador ter credibilidade, ele precisa de ter ao lado dele pessoas que tenham credibilidade. E isso hoje eu tenho. Eu tenho pessoas ao meu lado que têm credibilidade e isso tem fortalecido a nossa pré-campanha. Não. Nobre deputado, uma pergunta agora... Vamos dar uma apimentada, né? Tem que apimentar. Senão não é democracia, se não tiver uma pimenta. O senhor tem sido acusado de gastos indevidos de verbas do gabinete com material gráfico, com gráfica fantasma. O que o senhor tem a nos falar acerca disso, nobre deputado? Com muita alegria e satisfação responder com todo sorriso e seriedade, né? Na verdade, todos os materiais gráficos que nós produzimos está diretamente ligado ao enfrentamento à pedofilia. Esse tal desse valor exagerado que eles dizem, calcula comigo, o Brasil hoje tem 5.570 municípios. Eu sou presidente nacional da Frente Parlamentar Mista do Enfrentamento à Pedofilia, e nós, no Brasil, não temos um fundo de enfrentamento à pedofilia. Tem recurso para muita coisa no Brasil, nos estados, tem. Mas contra a pedofilia não tem. Então, eu tenho 5.570 municípios no Brasil, que são da minha competência, alçada e responsabilidade, enquanto presidente nacional da Frente Parlamentar Mista. Então, o que a gente faz? Rodamos com a essência da Casa Legislativa, todo o material é feito. E a gente sempre busca os órgãos de controle da casa para dizer quais são as gráficas que a gente pode produzir material. E a casa diz o seguinte, essa gráfica aqui é idônea, essa aqui é idônea e essa é idônea. Pode fazer lá à vontade. E a gente escolheu uma das gráficas indicado pela própria Casa Legislativa para que esses materiais sejam rodados e distribuídos no território nacional, e esse valor não dá para cobrir nem o Rio de Janeiro, que tem 92 municípios. Imagina se a gente for para Minas Gerais, que tem 800 municípios, São Paulo, que tem 600 municípios, Bahia, que tem mais de 500 municípios. Aí aqui não dá mesmo. Se com esse valor não dá para cobrir nem a minha cidade de São João de Meriti, né, como é que a gente vai cobrir o Brasil? Então, todo esse material gráfico, ele é produzido, que são encartes, jornais, né, informativos de conscientização para a população sobre o trabalho de enfrentamento à pedofilia. E aí eu quero até chamar, aproveitando esse momento, que aqueles que quiserem, pastor Elias, voluntariamente, igrejas, associações, religião de matriz africana, esportistas, lojistas, profissionais liberais, que querem rodar material por conta própria, a gente manda a arte direitinho, ele roda e manda para a gente distribuir, para criar a plataforma de conscientização popular no enfrentamento à pedofilia, porque isso a gente não tem. Ninguém se apresentou ainda dizendo assim, eu quero participar desse enfrentamento e eu quero contribuir com uma bandeira, com a máscara, igual a gente fez aqui. Eu não posso deixar de mostrar. Está aqui, ó. Essa aqui é um material produzido com recurso próprio, aqui, ó, a máscara, enfrentando a pedofilia. Está aqui, ó. Então, são materiais gráficos que podem ser produzidos, bandeira, máscara, panfleto, folder, banners, né? Outdoor,
né? De repente uma igreja chegou lá, Igreja Batista, um exemplo, né? Igreja Batista Verdade. tal, enfrentando a pedofilia, botou lá. Aí chegou a Igreja Católica, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, enfrentando a pedofilia. Ah, eu vou dizer, a sociedade entrou no movimento, mas esse movimento só tem a gente. E a gente faz rateio e um dá uma oferta, canta um hino, canta, recolhe, faz, investe, joga material. E o valor que nós utilizamos, que é um valor que não dá nem para cobrir a minha cidade de São João Meriti, que tem 600 mil habitantes. E a gráfica que ele cita é uma gráfica que estava num bairro em Brasília e que virou, o cara saiu desse bairro, abriu a gráfica num outro bairro e o único lapso é, ele não informou a junta comercial que ele havia mudado de endereço. Quando o cara foi lá no endereço que tinha um cabeleireiro, ele falou, mas aqui não tinha gráfica, ele falou, tinha, mas não é mais aqui, é no endereço tal. Foram lá no endereço, a gráfica está lá. É isso. Nada mais além disso. Pois não, o novo deputado se explicou concernente à gráfica fantasma, né? Mas outra perguntinha pimentada, hoje tem que ter uma pimentadinha, né? Existe muitos questionamentos de pessoas que trabalhou na sua campanha, novo deputado, no seu dizer cabo eleitoral, que foi falado para eles que eles iam participar do teu mandato, iam trabalhar contigo, e isso não aconteceu. E há vários comentários. O que o senhor tem a dizer concernente a isso? Muito boa também. Nós temos hoje no Brasil uma gama de uma média de 12 milhões, 13 milhões de pessoas desempregadas, né? O nível do desemprego subiu e agora com a pandemia parece que saiu de 12 milhões, saltou para 15 milhões, alguma coisa nessa ordem. Então, um parlamentar, ele não tem cargo. O parlamentar tem assessoria. Quem tem cargo são os órgãos executivos. Por exemplo, prefeito tem cargo, governador tem cargo e presidente da República tem cargo. Parlamentar não tem cargo, parlamentar tem assessoria e eu só tenho 15. Como que eu vou comportar 100 pessoas se eu tenho 15 vagas de assessoria? Não tem. Na Arca de Noé só entrou 7, porque é o que dava. Então, no mandato legislativo, nós só temos, enquanto parlamentar, 15 assessorias, entre as quais 5 já ficam em Brasília, que é assessor legislativo, assessor de comunicação, assessor jurídico, que o mandato pede isso. Se nós não tivermos isso, nós teremos um mandato capenga, mancuso e deficiente. Então, o mandato pede assessor de imprensa, assessor legislativo, assessor judiciário, até para julgar as questões do mandato, fazer pertinente. Por exemplo, quando eu faço um projeto de lei, eu tenho que passar pelo assessor legislativo, que é um advogado, para ele fazer todo filtramento do que é possível, do que é previsto em lei, para não esbarrar na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, não esbarrar na CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos, em linhas gerais. Depois que eu tenho a ideia de projeto, vai ter que passar pela mão do especialista para que ele possa fazer o toque fino e dizer, pode seguir com essa PL, pode seguir com essa PEC, porque está dentro do escopo constitucional e você não está violando nada os princípios constitucionais. Esse profissional é indispensável. E os outros, a gente fez aqui no Rio de Janeiro, uma distribuição regional, dentro da Baixada Fluminense São João do Meriti, para nos atender na Baixada, que é uma região de 13 municípios, 4 milhões de habitantes, no Rio de Janeiro, que tem 92 municípios, e na minha cidade de São João do Meriti. E que dentro desse universo, eles até somem porque é uma gota d'água no meio do oceano. Então eu quero aqui não justificar, mas eu quero explicar a vocês que legislador não tem cargo. Quem tem cargo é prefeito, por exemplo, na minha cidade, tem lá 3 mil vagas de cargo comissionado. Olha a diferença de 15 para 3 mil. Né? O prefeito da minha cidade tem 3 mil cargos comissionados, porque ele é executivo. O governador do estado tem também seu número de cargos. E o presidente da República tem também seu nível de cargo. Mas nós, deputado estadual, vereador, deputado federal e senador, nós não temos cargo, nós temos assessores parlamentares.
Isso que é a grande diferença, é que a população às vezes não entende, ela acha que você também tem 10 mil, 15 mil, 30 mil carros. Hoje eu só tenho 15 no Rio de Janeiro e 5 em Brasília. E não dá para comportar todo mundo. Mas eu acho que em algum momento a gente vai comportar todo mundo na arca, né? Pois bem, deputado. Você não acha assim, então, na sua campanha de deputado federal, não houve assim uma precipitação em falar com os cabos eleitoral que teria vaga, porque cria-se uma esperança, o senhor sabedor, que o parlamentar só pode estar incumbido ali de 15 vagas, e se expandiu para mais de 15 pessoas, e não ficou esse clima meio chato, meio pessoal perdendo assim, querendo ou não, há uma perca de credibilidade. O que o senhor tem para falar com o Senente a isso? O que eu digo sempre é o seguinte, quem conhece o professor Josiel, que veio de aí eu quero falar um pouquinho da minha família, meu pai bombeiro hidráulico, eletricista, minha mãe do lar, irmão de 6 filhos. Quem conhece o professor Josiel, sabe da minha origem, sabe que eu nunca fiz campanha prometendo nada a ninguém. O que a gente sempre falou com a população é o seguinte, eu sendo eleito, vocês vão ter um representante de alto nível, altíssimo nível, 2 faculdades, pós-graduação, professor universitário, escritor de livro, membro da Academia de Letras e Artes, falo inglês, dei aula no CCA, por algum tempo na Pavuna. Em Minas Gerais, eu sempre disse para a população que o professor Josiel seria e está aí a comenda do Mérito Naval, mostrando o nosso reconhecimento de vindo da cidade, segunda cidade mais pobre do Rio, só ganha de Japeri, e eu moro no bairro mais pobre da cidade mais pobre, que é a Venda Velha. Como que você aparece no cenário nacional com a medalha do Mérito Naval? Né? Tinha que ser deputado da Zona Sul, do estado de São Paulo, que tem deputados muito gabaritados, muito conhecidos, e de experiência parlamentar de 3, 4 mandatos. Eu tenho 1 ano e 7 meses e fui condecorado com a maior comenda do Brasil, com 1 ano e 7 meses de mandato dado por decreto. Então, todo mundo que trabalha com o professor Josiel sabe que da minha boca, e isso eu falo diante de Deus, da minha boca nunca saiu promessa de que alguém ia trabalhar. A promessa que saiu da minha boca é o seguinte, vocês vão ter um verdadeiro, legítimo e autêntico representante no sentido mais amplo, no sentido mais semântico e interpretativo do que é uma representação pública. E graças a Deus isso a gente tem feito. Agora, existem pessoas à nossa volta que têm uns discursos estranhos usando o nome do parlamentar. Agora, eu quero saber se alguém algum dia ouviu da minha boca que eu ia dar vaga para alguém, porque não ouviu. Eu sempre falo assim, agora eu vou abrir o jogo. Diabo tem um montão, Jesus só tem um. Então vocês escolhem o candidato que vocês querem, porque eu sou Jesus. Agora vocês vão escolher o que vocês quiserem por aí. Agora, jamais eu disse que vinde a mim que tem emprego para todo mundo. Esquece. Isso aí a gente nunca trabalhou assim. Eu já perdi eleição, pastor Elias, Comadérgio, todos vocês que estão interagindo, eu já perdi eleição porque alguém disse assim, cara, você vai perder essa eleição. Eu falei, por quê? Cara, você não prometeu nada a ninguém. Você não tem dinheiro para comprar voto, não tem dinheiro para comprar partido, não tem dinheiro para comprar liderança. Tu vai ganhar eleição quando, cara? Tu não vai ganhar nunca. Eu falei, cara, ganhar eleição com mentira, uma coisa é ganhar a eleição, outra coisa é exercer mandato. Tem muita gente ganhando eleição que não exerce nada. Está aí o exemplo de vários municípios do Brasil e de estados da nossa federação em que a pessoa ganhou a eleição e eu falei, e agora? Como é que se faz gestão? Fala comigo, o que é gestão? O cara não sabe o que é gestão, não conhece lei, não conhece licitação, não conhece políticas públicas, não sabe o que é uma dotação orçamentária, não sabe o que é uma lei LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, não sabe o que é um plano plurianual, que é um PPA. O cara não sabe de orçamento, o cara não sabe de nada. Não sabe nem que é uma agência reguladora desse Brasil, nem qual o papel dela. E o cara diz que é governador, diz que é prefeito. Eu falei, cara, olha só, eu acho que você está muito mais para outra coisa do que qualquer coisa. Então, quando a gente veio para o espectro representativo populacional do Brasil, com essa envergadura, com esse porte, com essa magnitude e grandeza, eu disse para ele, olha só, o que vocês vão ter é o que vocês nunca tiveram. Porque se o Brasil tivesse uns 10 políticas do nível da gente, eu acho que seria outro país. Pois bem, o papo tá bom, mas infelizmente
Nós vamos estar finalizando com mais uma pergunta para cada um. Nobre deputado, se o senhor é eleito prefeito de São João de Meriti, o senhor como evangélico, cristão, o senhor pretende fazer uma parceria com as igrejas e com outros demais segmentos religiosos, o senhor pretende fazer uma parceria para fazer um governo social, porque sabemos que através das igrejas e através das religiões se faz um grande governo social, porque a igreja ela tem um papel social muito fundamental nos municípios. O senhor pretende fazer essa parceria? Nós só acreditamos em governo participativo, né? Não existe essa visão de unilateralidade governamental, em que você ganha a eleição e diz, vota em mim que agora eu vou mudar tudo. Eu acredito muito naquilo que a gente chama de sionismo de pensamento e afinidade de propósitos. É quando a sociedade, em torno de um grande movimento, de uma mobilização, ele vai em busca daquilo que a gente chama de realização local. Eu sempre uso essa analogia usando o sexto livro da Bíblia, o sétimo livro da Bíblia, que é o livro de Neemias, que fala de um homem que era um copeiro, mas que ele criou um movimento de restauração, né? Tem gente que fala que Neemias levantou muro. Neemias não levantou muro nenhum. Neemias organizou um movimento de reconstrução do seu país. No caso, Israel, Jerusalém, capital. Então, o que a gente está fazendo hoje, pastor Elis, é chamando todos os segmentos da sociedade a participar de uma reconstrução municipal. Então, o que a gente está fazendo lá? Primeiro, a gente identificou os segmentos da cidade. E o segmento eclesiástico é muito importante, mas existem outros segmentos. Trazer esses segmentos a um entendimento para trabalhar essa questão da reconstrução municipal. E eu já identifiquei as 5 problemáticas top de São João de Meriti, que eu chamo do pentágono da destruição. Aonde que está a deficiência de São João? Primeiro, a questão econômica da cidade, depois os 3 sistemas, que é saúde, segurança e educação, e o 5º, que tem a ver com a paisagem urbana da cidade. Então, como que você resolve o problema das contas públicas da cidade? Hoje, 70% da folha de pagamento da cidade está comprometida com o pagamento de gente que não produz nada, que eu chamo de cargo ocioso, que eles chamam de cargo comissionado, eu chamo de cargo ocioso, né? Então, como é que você recupera a cidade financeiramente? 3 pontos. Ponto 1, zerar desperdício. Ponto 2, melhorar a arrecadação. E ponto 3, priorizar os investimentos. E aí você já sana o problema da falta de saúde financeira que a cidade tem, que é ter uma doença financeira. Depois você fortalece os 3 sistemas, que é saúde, segurança e educação. E por último, a gente vai atacar vertiginosamente, com muita robustez de musculatura e foco, a questão da restauração urbana da cidade, em 8 pontos. Drenagem, pavimentação, calçada, arborização e iluminação. Pequenas encostas, ligação de ruas para outra, que às vezes tem 2 ruas paralelas, o cara tem que ir no final para voltar para a rua que é paralelo, quando uma ponte já ligava uma outra, eu chamo de small bridges, que são pequenas pontes. E a grafitologia paisagística. Nós vamos trazer para dentro do cenário da cidade o que eu chamo de artistas gráficos para trabalhar a paisagem da cidade, e que transformou cidades na França, em Viena, na Áustria, em todos os lugares. E aqui no Brasil tem ótimos profissionais na área de grafitologia paisagística. Trazer esses profissionais para que cada um desenvolva seus projetos dentro do bairro e a gente possa alimentar esses projetos através dos grandes incentivos e investimento financeiro. Não dá para falar tudo em detalhe, mas em linhas gerais a gente vai atacar esses 5 pontos: a economia, a saúde, a educação, a segurança pública e a transformação profunda da paisagem urbana de São João de Meriti. Pois não. Para ter uma geração de emprego, só precisa trazer, né, para São João as indústrias. Indústria, comércio e construção civil. Mas como você vai trazer a indústria de São João? Vai colocar onde as indústrias de São João?
a gente pode utilizar a mesma tecnologia japonesa, que eles trabalham com espaço virtual. Você pode trazer indústria de tecnologia no campo de ciência e tecnologia, né? O Japão é um país que é pequeno em espaço, como Israel também, que é menor do que o estado de Sergipe no Brasil, no Nordeste. Eles não têm espaço físico, mas têm espaços virtuais. E eles ocupam esses espaços virtuais intelectivamente, criando empresas de software, empresas de soluções tecnológicas. Por isso que Israel desenvolveu muito campo científico e tecnológico. Ele falou, a gente não tem área, em que campo a gente vai trabalhar? Ah, tá, a gente vai alimentar o mundo com inteligência tecnológica. Ah, tem um problema de saúde no mundo. Vamos lá, Israel vai desenvolver uma vacina. Que ocupa um espaçozinho aqui de 3x3 e ele vai ali para o mundo todo. Ele oferece essas saídas. São João não tem espaço físico, mas pode ter espaço intelectual, tecnológico, virtual, e que vai trazer polos de inteligência para a cidade para apresentar soluções para outros municípios. Quer ver um exemplo básico? São João poderia hoje muito bem trabalhando a ciência, a tecnologia de potabilidade e salinidade das águas. A água do rio Sarapuí está poluída. São João poderia estar fazendo o quê? Reciclando toda aquela água. Do rio Pavuna, idem. E de toda a Baixada Fluminense, que agora inventaram um tal de botar carvão na água. Eu falei, gente, cadê a tecnologia de ponta para trazer potabilidade dessas águas? O quanto que a gente poderia estar ganhando nesse momento, né? A outra tecnologia que a gente tá vendendo é a questão dos softwares de educação, porque a educação no Brasil hoje ela é analógica, quando na verdade a educação tinha que ser digital. Por que as escolas pararam? As escolas pararam porque o sistema educativo no Brasil é analógico. Se fosse digital, nenhuma escola teria parado. Então, por que nós estamos atrasados no Brasil hoje, população? É bom você entender isso. Por que a gente está atrasado? Porque o mundo de hoje, a gente passou por 3 eras. A era medieval, a era moderna e a era pós-moderna. O mundo entrou na pós-modernidade e nós ainda estamos discutindo a era medieval. Nós estamos muito atrasados no tempo, no espaço e na existência. E é preciso entender que a grande riqueza hoje está aí o Steve Jobs, né? Está aí aqui, ó, isso aqui, ó, que você fala com o mundo todo sem ocupar espaço nenhum, mas ocupando um espaço virtual. Nós precisamos começar a discutir científica e tecnologicamente. Isso a gente já conversou com o ministro Marcos Pontes, que é o ministro de Ciência e Tecnologia, um homem muito inteligente, NASA e etc. Todo mundo conhece Marcos Pontes. Sobre essas questões de soluções de riqueza tecnológica para os municípios que não têm espaço, exportar tecnologia. Pois bem, nosso amigo Amaury fazer a última pergunta. Meu amigo, no dia 15 de novembro foi concedido a vitória parlamentar, municipal, meritiense. O senhor pretende assistir e ouvir, né, ou até trazer alguns para assessorar evangélicos para junto de você, para que possa te orientar como se trabalhar um social? Finalizando essa pergunta com chave de ouro. Então, pastor Elias, nós já estamos, mesmo sem já tomando posse, já estamos conversando, estamos dialogando, já criando projetos, já temos projetos em andamento, uma equipe que já está se atentando para isso, enxergando essa necessidade, e com certeza nós temos muitos profissionais de relevância dentro do segmento evangélico que tem muito a contribuir com a cidade de São João de Meriti. Não abro mão desse envolvimento, dessa participação no mandato, até porque o mandato não é meu. O mandato é do povo e do grupo que se uniu em prol de um projeto, que é o projeto Câmara Municipal de São João de Meriti, através do seu porta-voz, que vai ser Amaury Moraes. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza estão dentro desse projeto. A gente quer aqui só corrigir, pastor Elias, em um minuto,
que às vezes a gente fala dessa questão e as pessoas pegam e diz que a gente vai ser um defensor dos crentes. Não. A gente sabe que todos os evangélicos têm uma representação grandiosa na cidade. Nós temos lá o Dia da Família, o Dia do Perdão, o Dia da Bíblia, a Marcha para Jesus. São atividades que os evangélicos estão totalmente inseridos e, com certeza, a gente vai dar atenção a todos os segmentos, principalmente aqueles que já vêm trabalhando há muito tempo, né, dentro da cidade, que é o majoritário, que é o segmento evangélico. Então, todos nós queremos cumprir a Carta Constitucional, né? É dever do Estado e direito do cidadão, e podem contar mesmo todos nós. Pois bem, estamos chegando ao fim de mais uma live abençoada, gostosa. O bate-papo aqui foi muito bom, muito proveitoso. Você, meritiense aí, começa aí a compartilhar essa live, passa aí para os seus conterrâneos, vai compartilhando essa live e mostrando, levando a proposta aí do seu pré-candidato a vereador, do seu pré-candidato a prefeito, começa aí a compartilhar. Pois bem, assim como o cenário político tem se renovado, a Comadeg, a Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, também tem se renovado. A Secretaria de Imprensa tem estado a todo vapor. Na direção da Secretaria, a nossa pastora Gisele. Ela tem sido um ponto fundamental na imprensa da nossa convenção. Logo mais cedo estava falando com o nosso presidente, que não pôde estar presente, mas mandou um abraço para o nobre deputado e mandou um abraço para o nobre pré-candidato a vereador Mauri. Então, presidente, um abração para o senhor. E o Conselho Político também da Comadeg está se renovando. Porque antes era composto só de pastores, mas agora mudou. Nós temos também a mocidade embutida, a Umadeg, está no Conselho Político, e a Defadeg, que trabalha com as mulheres. Porque as mulheres, na verdade, são elas que geram votos, são elas que lutam, são elas que trabalham, e nós muitas vezes ficamos só de patrão, né? E, na verdade, as mulheres, os jovens que trabalham. E assim queremos encerrar esta live com as considerações finais do nosso amigo pré-candidato Amauri, a vereador de São João de Meriti. Amauri, considerações finais. Quero agradecer aqui o estúdio Marketing Tal, na pessoa do Maurício e toda essa equipe, parabéns. Eu estou perplexo aqui com o profissionalismo, eu estou perplexo, pastor, com todo esse cenário, e confesso que ainda não participei de um estúdio dessa natureza, com todo o profissionalismo, com todo o aparato, com toda a sensibilidade, com toda a dedicação. E quero agradecer também ao pastor Elias, em nome da Comadeg. A Comadeg tem sido uma pioneira aí, tem sido uma instituição que tem dado todo apoio, se renovando, colocando profissionais ao seu lado, como a pastora Gisele. Parabéns, é uma grande profissional, uma grande amiga. A Shirley também tem prestado toda a atenção. E eu só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a presença do nosso deputado federal, professor Josiel, a qual é meu deputado, tem prestado também todo o serviço relevante à cidade, ao Estado do Rio de Janeiro e ao nosso Brasil. Então, aqui ficam minhas ponderações de agradecimento. E queremos também aqui a oportunidade para agradecer o Léo, que tem aqui maravilhosamente trabalhado aqui atrás das câmeras, o Douglas, o Maurício, né? Essa marca tal aqui é uma benção. Vamos brindar nós três? Essa xícara maravilhosa, a marca tal é benção, né? Só vitória essa equipe. A Sandra, mais uma vez. Eita, show de bola. A Sandra, esposa do Maurício, a nossa irmã Sandra, grande mulher de Deus, mulher virtuosa, que está lá preparando o nosso café delicioso. Já nos iniciou com o café mais cedo, né? E agora lá para terminar com o café delicioso. O pastor José, que é incansável, né? É o nosso faz tudo dentro da nossa equipe maravilhosa. Só temos que agradecer a Deus. Quero mandar um beijão para os alcobacenses. Estamos chegando aí, hein? Prepara o alcobacense, um beijão. Que Deus abençoe a cada um que tem participado dessa live. Um beijão para a esposa, senão daqui a pouco a dona Andréia me bate, né? Bispa Andréia, abração, te amo, minha filha.
né, para Bia, para Kika, para Sofia, para Andressa, Kelly, você que está aí nas minhas redes sociais aí só mandando a veia. Que Deus te abençoe, filhona. Um beijão no teu coração. Pastora Gisele, Deus abençoe. Deus abençoe cada um dos comadegianos de forma poderosa. Deus vai continuar honrando a nossa convenção. Quero deixar um abraço para o nosso pastor José Wellington Bezerra, o nosso presidente de honra. Um abraço também para o nosso presidente atual, pastor José Wellington Júnior, para o nosso secretário adjunto da CGADB mais próximo de você, pastor Alexandre Florencio. Um beijão, meu amigo, tamo junto nessa batalha. Que Deus assim possa nos abençoar, nos dar graça e nos fortificar. E vamos ouvir também as considerações finais do nosso grande amigo, né, deputado federal, professor Josiel, pré-candidato a prefeito em São João Meriti. Meu nobre. Então, meus amigos, eu tenho aqui uma grata satisfação de, em Deus, fazer um agradecimento, primeiramente a Ele, que nos concedeu a vida de estar aqui ao lado desse grande líder, trabalhador na seara do mestre, pastor Elias, tem feito um trabalho diferenciado através da Comadege, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, pastor Elias, por essa oportunidade. Aqui também ao lado do meu amigo pré-candidato Amaury Moraes, que também tem dedicado a sua vida ao serviço da população e do bem-estar da sociedade. Agradecer ao estúdio Marketing e Tal, estar aqui com vocês, com esses grandes profissionais, Léo, Maurício Incansável, Superation, né? Superação, que está no peito. Eu esqueci até o nome do meu amigo aqui, Douglas. Agradecer também você, Douglas, pela sua vida, as pastoras Gisele e Sheila e todos vocês que participaram conosco até esse presente momento. Quero chamar a sociedade brasileira a um grande engajamento. Quem vai dar resposta e soluções ao Brasil não são os estrangeiros. Os estrangeiros podem até participar. Quem vai resolver o problema do Brasil é Deus e todos nós, os brasileiros. Eu quero chamar os brasileiros a um grande engajamento de potencialidades com as seguintes palavras: eu posso, eu quero, eu sou capaz, eu consigo. Quando nós dissermos isso, tudo vai começar a mudar no nosso Brasil. Eu estou te chamando a esse entendimento. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. São João de Meriti, não se entregue, não se vende, não se rende, não esmoreça. Um novo tempo está chegando. Eu quero contar com todos vocês nesse momento de restituição e reconstrução municipal. Reconstruir porque foram destruídos. Restituir é trazer de volta o que o seu João precisa ter. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima, assim Deus permitindo, estamos juntos nessa grande peleja. Na batalha contra o mal, ser valente. Pois bem, chegamos ao final desta live tão maravilhosa. Um pouquinho agora no lúdico, né? 3 negão, né? A live, uma frasezinha da música daquele cantor baiano Jerônimo. Eu sou negão, meu coração é a liberdade. Encerramos com 3 negão e o nosso coração é a liberdade, porque foi comprado por Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. There's so